Senhores, boa tarde a todos. Exatamente às 14 horas estamos iniciando mais uma live da COP-TI, uma iniciativa de profissionais de TI de todo o nosso país, que tem como objetivo principal disseminar o conhecimento, em TI, principalmente em segurança da TI, para as pequenas e médias empresas do nosso país. Sabemos hoje que segurança da informação é algo primordial, independente do tamanho das empresas, independente do tamanho de uma organização. Nós estamos num cenário onde não podemos brincar com os nossos dados, com nossas informações, e a COP-TI está aí para isso, para que nós possamos disseminar o conhecimento, levar aos nossos clientes, a todas as pessoas que estão assistindo aí hoje a nossa live, um pouco mais de informação e dicas, para que elas possam ter um ambiente mais seguro, mais confiável no trabalho, até mesmo na vida pessoal, por que não, Proteção dos seus dispositivos, seus computadores. A nossa iniciativa, se puder passar um para a gente aí, Guiral, por favor. Vamos lá. Ela segue, nós seguimos aí os princípios dos dois principais das duas principais organizações mundialmente conhecidas, o CIS, e o NIST, onde eles desenvolveram, entregaram para a comunidade frameworks, são guias passo a passo para que a gente possa saber em que nível estamos, para onde iremos em relação à segurança da informação. Estamos aí discorrendo aí, já discorremos, sobre o NIST, o ciclo aí de segurança do NIST, que proteger. Se você puder passar mais um para mim, para eu poder ir colando aí. No NIST, nós temos um ciclo aí onde nós precisamos identificar, todas as nossas lacunas, onde segurança, pontos de melhoria, como nós fazemos para identificar, como nós fazemos para proteger os nossos ativos, proteger os nossos colaboradores, todo o ecossistema que envolve aí a gestão da TI de uma empresa, detectar, depois a gente protege, nós detectamos o que nós vamos, quais as atividades aí que nós vamos utilizar, quais as ferramentas que nós vamos utilizar para detectar ameaças, detectar vulnerabilidades, como nós vamos detectar e o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Entra aí no âmbito da resposta, Vamos treinar os nossos colaboradores, vamos conscientizá-los, vamos implementar políticas de segurança, E se em uma última situação for necessário, nós precisamos recuperar essas informações, recuperar os acessos, os dados, como nós podemos fazer, quais soluções nós temos. Então, já passamos aí nas lives anteriores por esse ciclo do NIST, e agora nós começamos a discorrer sobre os controles do CIS Controls, São 156 controles, divididos aí em 3 níveis de maturidade, o IG1, o IG2 e o IG3, onde à medida que você vai evoluindo no nível de maturidade do seu negócio, você vai acrescentando políticas e controles para tornar o seu ambiente cada vez mais robusto. Então, estamos aí nesse momento falando sobre controles de acesso, que são aí alguns dos primeiros, algumas das primeiras políticas de controles, que o CIS indica. E hoje vamos aí começar mais um assunto, Guiral? Exatamente, exatamente. E aí, de acordo com o nível de maturidade, as empresas vão implementando e fazendo seus controles e colocando as políticas em cada um deles. E aí, hoje a gente vai falar de um dos controles aí que é essencial dentro desse contexto, que são ferramentas que nós utilizamos aí no nosso dia a dia e que pode-se dizer aí, um dos principais vilões, entre aspas, um dos principais meios de entrada de ataques cibernéticos, Quem que nunca clicou naquele e-mail curioso? Quem que nunca acessou aquele site que não devia, E aí, hoje nós vamos falar um pouco de proteções de e-mail e navegadores web. Desde que
né, a internet ganhou aí o mundo, que nós ganhamos esses instrumentos para que a gente possa utilizar como ferramenta de trabalho, tanto a utilização dos e-mails como a navegação na web se tornou uma das coisas mais comuns que a gente faz no nosso dia a dia. E a partir desse momento, o que que acontece? A gente tem que se garantir de que os e-mails que nós recebemos e os sites por onde nós navegamos, eles realmente pertençam às empresas e que os conteúdos sejam conteúdos que sejam realmente válidos, que as informações sejam válidas, porque senão nós vamos estar utilizando aí, acessando informações que possam estar comprometendo todo o meu ambiente de rede. E para isso a gente vai ter que manter os softwares atualizados, manter os navegadores atualizados, manter os nossos aplicativos de correio eletrônico devidamente atualizados para que eles possam nos auxiliar nessa proteção. Então, é extremamente importante que a gente cuide muito bem dos nossos ambientes de rede, das nossas máquinas, das máquinas dos colaboradores, que essas duas ferramentas importantíssimas hoje, tanto os leitores de e-mail quanto os navegadores, estejam devidamente atualizados. Né? São ferramentas de uso diário, são ferramentas do uso do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e que se essas ferramentas elas não estiverem devidamente atualizadas, o que que vai acontecer? Ela vai simplesmente comprometer todo o meu ambiente, toda a minha navegação. Vai comprometer toda a segurança do meu ambiente de rede. Basta uma máquina ela estar desatualizada para ela comprometer todo o meu ambiente. Eu não preciso mais do que uma, apenas uma. Então, quando a gente faz, muitas vezes a gente vai fazer uma varredura num ambiente tecnológico, a gente vai fazer uma identificação, um diagnóstico, e a gente se depara aí com sistemas operacionais antigos ou máquinas que não estão atualizadas, e apenas uma máquina está usando, sei lá, uma versão mais antiga de um navegador, né, ou de um browser, ou de algum software de leitura de e-mails que não seja homologado, autorizado para uso corporativo, apenas esse equipamento pode estar colocando toda a minha rede, toda a minha corporação, toda a minha empresa em risco. Então, o que que a gente tem que ter em mente sempre? Primeiro, adotar padrões. Qual que é, primeiro, a ferramenta autorizada e padronizada pela empresa como regra para que isso possa acontecer? Qual que é a política da empresa que foi adotada para usar como navegador? Estabelecendo essas duas regras, facilita muito a administração do ambiente por parte da equipe de tecnologia. Ah, Guiral, mas muitos sites, né, por exemplo, sites de governo, sites de tribunais de justiça e etc., exigem um navegador A ou navegador B. Concordo, exigem, mas nem por isso a gente vai ter que deixar de atualizá-los. A gente vai ter que manter a devida atualização, tanto que foi decretada a morte, ao que a questão de uns 6 meses atrás, do Internet Explorer. E aí a gente teve que fazer o quê? Achar um que fosse compatível, atualizar, as aplicações foram atualizadas, e hoje a gente está navegando aí com utilizando outro navegador para poder manter o mesmo trabalho e fazer a coisa funcionando. Perdão. Então, neste sentido, a gente precisa ter sempre um padrão estabelecido, comunicar aos nossos profissionais qual é esse padrão, para que isso seja seguido e estabelecido. Dentro desses mesmos navegadores, quais são as regras, né? Quais são as regras impostas de baixar cookies, não baixar cookies, de limitar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, de ter os controles, de manter eles atualizados e de uma manutenção constante nesses aplicativos. Por quê? Porque há vulnerabilidade.
Não dá para falar que esses equipamentos, né? Desculpa, melhor dizendo, que esses softwares não sofram com vulnerabilidades, eles vão ter vulnerabilidades. E que cabe a nós manter isso tudo administrado, manter tudo isso atualizado, para que a gente não incorra em maiores problemas. E, por outro lado, capacitar também os nossos usuários para que não caiam nas armadilhas. Eu não tenho um primo rico na Arábia que me manda um e-mail falando que eu tenho uma fortuna para receber. Se eu não tenho uma conta no Banco Next, por que eu vou clicar lá para ver o extrato, né? Então, é esse tipo de atitude que a gente precisa conversar muito com os nossos profissionais para inibir esse tipo de curiosidade. Se eu não tenho uma conta, se eu não tenho um primo árabe, se eu não recebo um e-mail de uma pessoa determinada de uma outra empresa pedindo uma cotação de que eu sei que eu não vou atender ou que eu não vou participar, por que eu vou clicar naquele arquivo PDF se é a primeira vez que eu estou recebendo uma correspondência daquela pessoa? Então, são o quê? Atitudes que eu tenho que fazer com a minha devida proteção. E, por outro lado, nós, enquanto gestores, enquanto administradores de ambientes de tecnologia, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos, perdão, usar de alguns filtros, né, para brecar acessos a sites falsos, a sites que não são devidos. Por quê? Só usando esses filtros de DNS que a gente fala, de resolução de nomes, eles já vão nos auxiliar em que aspectos? Já vão inibir com que a gente caia em sites maliciosos. Já faz uma filtragem prévia de sites que estão listados de forma enganosa e que a gente não cai em sites falsos. Então, são medidas simples, são medidas efetivas, que já vão inibir muita coisa de ataque cibernético, já vão impedir que a gente possa contaminar todo um ambiente de rede, levar esse ambiente inseguro para dentro dos nossos clientes, para dentro das nossas casas. Então, são dois tipos de controle relativamente simples, que basta as pessoas atenderem às necessidades e às demandas que são solicitadas corriqueiramente dentro dos processos de atualização. É aquela coisa que eu falo sempre, né? O Windows e os sistemas operacionais e os navegadores, de uma certa forma, eles vão pedir para que as atualizações sejam feitas de forma constante, né? Uma vez que essas atualizações possam ser feitas, né, e que o usuário atenda a esses requisitos, essas solicitações de atualização, é uma forma muito prática de você manter um determinado nível de segurança. Agora, se você começa a postergar muito essas atualizações, não executa as atualizações de segurança, não faz esse tipo, não tem esse cuidado, né, em manter isso tudo, o que vai acontecer? Você vai acabar se expondo e expondo todo o teu ambiente tecnológico. Então, a gente precisa criar e ter consciência o tempo todo de que as atualizações, elas são necessárias. Eu preciso manter todo o meu ambiente, especialmente os meus navegadores e os meus leitores de e-mail, devidamente atualizados. E eu preciso manter também, principalmente no que diz respeito aos leitores de e-mail, backup das minhas mensagens, especialmente se eu não tenho isso centralizado num servidor. Porque se eu ainda estou utilizando um protocolo antigo, POP3 e SMTP, onde armazena somente as minhas máquinas localmente, o que vai acontecer? Se eu perder, se eu tiver algum dano na minha máquina, né, eu simplesmente vou perder todas as minhas mensagens. Então, mais uma vez, eu tenho que me preocupar com esse tipo de coisa. Cada vez mais, se eu tenho os meus dados em nuvem, se eu mantenho os meus e-mails numa plataforma segura, significa que eu tenho um nível de segurança maior.
Mas isso não significa que eu não precise manter uma rotina de backup dessas minhas mensagens. Porque todas as nossas transições, tá? E aí a gente consegue organizar tudo isso, consegue fazer com que essas coisas funcionem todas direitinho. Então, é isso, gente. Então, para quem cuida do nível 1, né, dentro do Syscontrol, para as empresas que estão, né, nesse nível, que são as pequenas e médias empresas, o controle 9, ele pede o quê? Que a gente use apenas navegadores e clientes suportados e que a gente mantenha e controle tudo isso. Feito isso, a gente vai estar, né, todo mundo organizado, todo mundo bem estruturado para que as coisas possam estar funcionando adequadamente e mantendo um ambiente seguro, controlado e gerenciado. Então, atualizando, fazendo o controle e filtragem de DNS, eu já aumento bastante o meu nível de segurança. E aí, seu Antônio, dentro desse contexto, como é que teus clientes têm encarado esse tipo de coisa? Como é que você tem convivido com isso no seu dia a dia? Pois é, né, Guiral? É um desafio, mais um, né? É mais um desafio que a gente encara no nosso dia a dia, porque você falou, como em outros controles, a questão da conscientização das pessoas, né? Ter tanto a conscientização é o primeiro passo, não tem como, né? É a parte mais importante para a gente poder conseguir garantir essa proteção é solicitar encarecidamente que o usuário tenha cuidado, que ele não tem um primo rico na Arábia, né? É, iPhone 30, a gente ainda não está no iPhone 30 para ele ganhar ele de graça, né? Então, assim, não esse tipo de a conscientização vem em primeiro lugar. Eu venho trazendo ela em primeiro lugar aqui com os meus clientes, né? Fazendo quase que um serviço de formiguinha mesmo, para que tenham cuidado. E, claro, né, não negligenciar as atualizações, né? Ah, não, vou deixar para depois. Ah, não vou atualizar, não precisa, né? Os navegadores, né? A não utilização de softwares, né? É muito conhecido o Outlook, mas o cara está lá usando o Outlook 2007, 2010, né? Que não é mais suportado pela Microsoft. Então, a gente às vezes chega no cliente, ele está lá com uma versão do Outlook que é mais antiga, que não tem o suporte, né? Tem aquele serviço de e-mail que permite a passagem de muito spam. Espera aí, com um investimento ali relativamente baixo, a gente sabe que falar de segurança não é barato, mas hoje já temos algumas possibilidades de fazer investimentos que permitam que você tenha um nível de segurança maior, né? E não precisa tirar ali uma grana grande do bolso. Né? Você falou aí medidas simples. Sim, existem medidas simples, medidas básicas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia aí com os nossos clientes para poder manter aí um nível de segurança mínimo, né? Segurança sempre é feita em camadas. Nós vamos aumentando as camadas, os níveis de proteção, né? Porque não dá para fazer uma ação à parte, sozinha. Né? É um conjunto de ações que vai garantir um nível de segurança legal, né? Então, por aqui, Guiral, mas basicamente a gente vem trazendo aí principalmente a conscientização, né? E focando muito aí nas atualizações, né? No gerenciamento de patch eficiente das máquinas dos nossos clientes, para poder aí garantir um nível de segurança maior aí para eles. E, e agora o microfone está O liberado aí, caminho é esse pessoal. mesmo, amigo. O caminho é esse mesmo. E aí, agora vamos começar a provocar. Vamos chamar o Vamos povo aqui lá, para vamos lá. participar. Vamos Tem ver uma quem é que turminha vai nos boa ajudar aí hoje. hoje. Tem uma turminha boa aí Henrique, hoje. Carlos Henrique, Bruno, Alisson, Alan, meus amigos, Gladson. Quem que abre o microfone aqui hoje para participar aqui conosco? Pode. Vamos lá, quem vai nos dar a honra aqui de estar participando aqui hoje? Alisson, vamos lá? Senão eu vou abrir o microfone, hein?
que tem uma galera sem microfone hoje aqui. Coloca no chat, então. Manda no chat aí, pessoal. Quem puder aí, quem quiser. Rafael. Qual é a pergunta de vocês hoje? O que pode compartilhar aqui com a gente de conhecimento? Hoje o pessoal tá mais tímido hoje, Guiral. Mais tímido hoje? O que acontece? Hoje é só quinta-feira ainda? É. E é legal, né? Legal, só enquanto o pessoal aí vai tomando coragem aí, muito legal a gente falar, esse nível aí do controle 9, né? Ele já pode ser aplicado já no nível básico de maturidade, né? Sabe que não é uma realidade até mesmo cultural do nosso país encontrarmos muitas empresas já com algum nível de maturidade um pouco mais bem elaborado, os níveis são normalmente mais baixos. Então, assim, para quem está começando um negócio, né, para quem está empreendendo, para quem já tem uma pequena empresa, que já tem um fluxo de e-mails, de uso de navegadores, esses princípios aí, ó, já estão marcados aí no IG1, para empresas que têm um nível de maturidade já iniciando para poder iniciar a caminhada. Esses daí são básicos, né, Guilherme? São os de entrada aí e não podem faltar de forma alguma. Né? Eu acho que a gente tem que colocar também uma coisa bem séria, é o seguinte, né? Eu acho que hoje os protocolos de correio, né, que o pessoal usa ainda POP, principalmente o POP, né? Onde as mensagens são armazenadas, né, e baixadas e armazenadas localmente, é uma recomendação aí de que não se utilizem mais esses protocolos, até por se tornarem protocolos mais inseguros, né? Vão deixar só a mensagem gravada no próprio computador. E a gente sabe que hoje o correio eletrônico ainda é um dos principais meios de comunicação e armazenamento de informações das transações comerciais que acontecem entre as empresas. Sim. Então, uma vez que você possa vir a perder uma informação comercial, você não tem como recuperar esse dado. Então, é muito importante ter uma rotina de backup, se for o caso, estiver armazenado num computador, mas de preferência que você troque por um provedor de qualidade. Isso. Que você tenha essas informações armazenadas fora do seu equipamento, fora da sua máquina, e que você possa ter isso armazenado num lugar seguro. Imagina uma contabilidade aí que não tem essas informações armazenadas e que venha a ser atacada, ter um ataque cibernético que perde todas essas informações de um cliente ou das transações, enfim, que tenha dificuldade em recuperar seus dados. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos hoje pensar e das atitudes que a gente precisa ter no nosso dia a dia para proteger os dados, né, dos nossos clientes, proteger os dados das empresas que a gente administra. E a gente não está falando aqui só. Nós estamos focados na questão da segurança, na palavra segurança, mas não só, né, vamos ter a garantia da segurança, mas também da disponibilidade, né? Se você, uma empresa, sofre um ataque, se você sofre com a indisponibilidade ali de um PST que está guardado em loco na máquina, né? Às vezes é um setor estratégico dentro da empresa. Como que você vai fazer, o tempo que você vai perder para recuperar aquelas informações, aqueles e-mails, né? A disponibilidade é muito importante, né? Ter esses e-mails disponíveis numa ferramenta online, né? Hoje a gente tem o Microsoft 365, né? Temos aí o Google Workspace, diversas ferramentas seguras online que garantem alta disponibilidade e, não menos importante, a integridade dessas informações, né? O uso de protocolos aí que já não estão muito mais seguros, ele compromete a integridade dessas informações que nós estamos trafegando e armazenando, né? Então, assim, segurança como um todo, mas nós temos aí a questão da disponibilidade também, que vai causar um impacto financeiro no negócio, né? Caso você sofra, uma empresa sofra aí com a disponibilidade desses arquivos, né? Desses e-mails, dessas informações. Eu sempre falo para o pessoal, né? Eu sempre comento com os clientes quando a gente vai apresentar uma proposta, quando a gente vai conversar com os empresários, quanto tempo você pode ficar sem acesso às suas informações?
quanto que a indisponibilidade ela vai comprometer a operação e a tua operação com o cliente. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos nos preocupar, né? Isso. E aí, é com esse tipo de coisa que a gente precisa estar atento o tempo todo, né? Por quanto tempo você está sujeito a ficar indisponível, né? Quanto tempo você vai ficar indisponível, né? E aí vai Eu ficar... penso numa economia, entre aspas, agora, né? Mas no futuro que essa economia pode me causar um custo que eu não precisaria ter muito maior do que se eu já tivesse, né, tomando ações, sendo proativo na questão da segurança, né? Eu vou economizar agora, mas depois eu posso, né, ter um gasto aí desnecessário, né? Pior não é o gasto, é você não entregar o trabalho, é você se comprometer a toda a reputação da Sim, tua empresa, a a reputação da empresa do reputação, cliente, quer dizer, o estrago que isso pode causar para a gente, não só para a gente, mas para o próprio cliente, se a gente está administrando um ambiente de terceiros, é gigantesco. Então a gente tem que estar sempre acompanhando esse tipo de coisa, né? O Gleidson mandou aqui, ó, nos comentários, alguns provedores já possuem restrição por IP, garantindo maior segurança para as contas de e-mail. Isso tem ajudado bastante. O que tem surgido de phishing e-mails de hospedagem compartilhada é complicado, né, Gleidson? Ô, Realmente. Henrique, eu normalmente fazia alguma coisa de geolocalização. Hoje a Microsoft tem isso, a gente consegue fazer isso daí dentro das regras do 365. Então a gente consegue fazer por geolocalização já alguma coisa, né, de algumas restrições. Mas o pessoal muda de servidor de tempos em tempos, né? Então você consegue tá fazendo alguma coisa nesse aspecto, né? Mas Muito mesmo bom. assim a gente está sujeito a ataques, né? Está sujeito a fazer alguma coisa. Mas e é importante a gente ter sempre esses controles e esse gerenciamento. Sim. Pessoal, mais alguma coisa, mais alguma questão, coloque aqui no chat. Estamos nos encaminhando aqui para o final dessa nossa live de hoje. Estamos chegando aqui a mais esse finalzinho. Temos mais 2 ou 3 minutinhos aqui para encerrar a nossa live hoje. É muito importante a participação de vocês aqui, muito importante a opinião de vocês nesse nosso bate-papo. Isso aí, pessoal. E lembrando que toda quinta-feira, 14 horas, estamos aqui, sempre aqui nesse horário, fazendo essas discussões, levando essas informações para que todos nós possamos estar discutindo tudo isso daqui, né? E aqui é importante ter essas discussões e sabendo como que vocês estão levando tudo isso no nosso dia a dia, levando isso para os nossos clientes, sabendo como que eles estão enfrentando essas dificuldades, esses desafios, né? Eu falo que isso não é uma dificuldade, mas sim um desafio cada vez maior em manter aí a integridade da operação dos nossos clientes sempre de uma forma segura, levando essa cultura para todos nós. Isso aí. Meu amigo Antônio, faça o encerramento do dia hoje, por favor. Mais uma vez, agradecendo a todos que participaram aí, que reservaram alguns minutinhos do dia de vocês. A gente sabe como é que é a correria, como que é dinâmico o nosso dia a dia. Agradecer vocês pela presença, né? Deixar aquele lembrete aí de sempre que eu venho deixando aí para vocês acessarem as nossas redes sociais, seguirem lá os conteúdos que nós estamos produzindo, né? Com algumas informações relevantes aí em relação à área de segurança, né, as atualizações, os links também para as lives. Então, temos aí presença no Instagram, no LinkedIn, tá aí o link para vocês curtirem. Mais uma vez, agradecer a todos vocês pela presença e nos vemos na próxima semana, pessoal. Até a próxima quinta-feira, pessoal. Obrigado pela participação de todos e até a próxima quinta-feira. Um abraço. Até mais. Valeu. Um grande abraço. Abraço, boa tarde. Valeu.